Povo de Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais um dia, qual o Senhor nos concede, em poder estarmos aqui reunidos uma vez mais, para que juntos possamos semearmos a poderosa palavra do Senhor, anunciarmos o ano aceitável do Senhor, pregarmos sobre Cristo, falarmos das maravilhas do seu amor, da sua bondade e da sua infinita graça e misericórdia que tem nos alcançado. Mais um dia que estamos aqui reunidos para que juntos possamos meditar na poderosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua casa, pela sua família, todos os irmãos que têm escutado o podcast biblicamente. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Não é isso, Giovana? É isso mesmo, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham aqui, neste meio de transmissão da palavra do Senhor. Hoje nós vamos retornar com um tema muito especial, que faz menção aos temas que a gente já abordou aqui nos episódios anteriores. Então, mais uma vez, eu te convido, se você não ouviu o último episódio sobre a ocupação que nós devemos ter no reino de Deus, você volte um episódio, lá no episódio 2, para você acompanhar o que nós temos abordado aqui. E depois você vem para este episódio, que já é o terceiro, Davi, passou muito rápido. Primeiro foi o Desperte o dom de Deus que há em ti. E o segundo sobre qual é a tua ocupação. E hoje o terceiro tem como tema: um homem como eu fugiria, ou uma mulher como eu fugiria. Isso. Nós fugiremos daquilo que o Senhor colocou, estabeleceu e designou às nossas vidas, ao nosso coração. Nós vamos aprender sobre não temermos diante das dificuldades que nós vamos encontrar enquanto exercitamos e executamos o propósito, o projeto, a ocupação que o Senhor nos entregou. Porque são inúmeras, não é, Davi? Isso. As dificuldades que nós encontramos no decorrer. E para nós falarmos sobre as dificuldades na obra, no exercício do ministério, do serviço, da liderança, daquilo que o Senhor nos confiou, nós vamos abordar sobre a vida de Neemias, porque ele foi um homem diante de uma grande obra com um povo que ele precisava executar a obra do Senhor, e diferente de nós, e não muito diferente de nós, ele também enfrentou inúmeras dificuldades para a execução dessa obra. Glória a Deus. Então vamos juntos para mais um estudo. Lembrando, podcast passado falamos de qual é a tua ocupação. Se você já entendeu a sua ocupação e está exercendo, ou ainda vai exercer, ainda há de exercer no reino de Deus, nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades na prática que nós enfrentamos. Irmãos, e já aproveitar também, no podcast passado, enquanto nós meditávamos na palavra do Senhor aqui, possivelmente você que acompanhou no final do podcast, né? Você ouviu talvez uma cachorra latindo lá no finalzinho. Eu quero dizer para vocês que a gente faz assim de tudo para transmitir a palavra do Senhor, né? Independentemente se ter dificuldades, a gente pode trazer já entrando na mensagem das nossas dificuldades que enfrentamos. Nós estamos aqui em um quarto. Seu lápis está pendurado aqui. Não, isso é mentira. A palavra está na mão. Não minta. Pecado. E nós vamos transmitir a palavra do Senhor. Tem as dificuldades, tem as adversidades. Domingo eu tive uma grata surpresa de um amigo nosso, né? Ele perguntou: mano, como é que você faz o podcast? Ele imaginava que talvez a gente tinha uma boa estrutura, né? Um microfone e tudo mais. E aí ainda não, gente, ainda não. Mas vai chegar, em nome de Jesus, vai chegar um bom microfone trancados aí. Dentro do quarto, segura na mão de Deus e vai. Isso. E aí vamos anunciar a palavra do Senhor.
né? Vamos anunciar a poderosa palavra do Senhor, aproveitar esse meio de comunicação para transmitir a poderosa palavra do Senhor. Amém? Então, eu louvo a Deus por tudo que Deus ele tem feito e por tudo que Deus ele ainda há de fazer. Que por intermédio dessa palavra a sua vida possa ser edificada em nome de Jesus Cristo. Vamos lá para o texto bíblico, Giovana. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 11. Vai dizer assim: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Glória a Deus. Então vamos lá, amados, falar um pouco sobre Neemias, né? O capítulo de número 1 de Neemias, o versículo de número 2 até o versículo de número 4, vai dizer que um dos irmãos de Neemias, ele vai chegar até Neemias. Neemias ele vai perguntar como é que estavam os restantes do povo que tinham ficado do cativeiro e também como é que estava Jerusalém. Ou seja, Neemias ele vai perguntar como é que estava o povo e como é que estava Jerusalém. Tanto o povo e Jerusalém estavam em grande miséria, em grande desprezo. E quando nós falamos sobre Neemias, nós focamos muito sobre as muralhas, sobre as portas que estavam queimadas a fogo. E Neemias vai lá, né, construir ou reconstruir, melhor dizendo. Mas uma coisa que é muito interessante a gente perceber é que antes de Neemias ele colocar a mão na obra, literalmente, ele primeiro Percebeu a necessidade, né? percebe a necessidade não apenas das muralhas que estavam caídas, das portas que estavam queimadas a fogo, mas também do povo, né? Do povo que estavam em grande desprezo, estavam em grande miséria. Quando Neemias ele ouve essa notícia, ele vai ter uma reação. E essa reação é que nós possamos orar a Deus para que seja mesmo uma reação nossa também quando nos depararmos com uma notícia, Com os problemas na obra do isso, Senhor. uma notícia triste, quando depararmos com os problemas na obra do Senhor, que é normal que tenha. Qual é a nossa reação? Qual seria a nossa reação? A reação de Neemias, ele vai assentar, ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai jejuar e ele vai orar por alguns dias diante do Deus dos céus. Ou seja, ele viu a necessidade do povo, ele viu a necessidade de Jerusalém, ele vai parar, ele vai sentar, ele vai jejuar, ele vai lamentar, ele vai chorar diante da presença do Senhor. Ele foi se preparar depois que entendeu a necessidade. Ele não apenas olhou a necessidade do povo e a necessidade de Jerusalém e se absteve, ficou somente lamentando. Além dele lamentar, ele foi jejuar e orar. Neemias entrou em uma situação de preparo para executar aquilo que fosse benéfico para Jerusalém e para o seu povo. Ele não cruzou os braços diante da miséria do povo, diante daquilo que estava acontecendo naquele lugar. Neemias tomou uma posição após entender o que precisava ser feito. Então, quando nós entendemos a necessidade daquilo que deve ser feito, quando estamos na nossa ocupação, nós também precisamos de preparo para que seja bem executado. E Neemias ele estava servindo o rei Artaxerxes, né? Ele estava em uma boa posição. Não era qualquer um que era o copeiro do rei. Imagine, você teria que experimentar, né, o vinho antes de dar para o rei. Ele era aquele que daria a vida Isso. pelo rei. Isso, então ele estava bem no, E ele era um homem na de coragem. ocupação em Isso que ele também estava. demonstra que ele era um Na homem de ocupação que ele coragem. estava.
Se fosse outro, ele falava, rapaz, deixa aí, né? Eu não tenho nada a ver com isso, porque ele não estava lá, né? Ele Isso, poderia muito bem dizer que ele não tinha nada a ver com isso, cruzar os braços diante da necessidade. isso, Mas ele foi se preparar. isso. Já que ele já tinha uma ocupação, ele não tinha essa obrigação, né, de se preocupar. Porém, nasce no coração dele esse desejo de ir lá em Jerusalém, de ir lá levantar os muros, levantar também o povo que estava em grande miséria. Só que nós precisamos entender uma coisa, e é sobre isso que nós vamos falar mais a seguir, que Neemias ele nasceu o desejo, e a gente vai ver que esse desejo foi Deus que colocou nos textos mais na frente que a gente vai ler. Esse desejo nasceu no coração de Neemias, mas ele esperou um momento certo de ir e exercer essa ocupação, né, de ser esse restaurador. Ele vai esperar o momento certo. Tanto é que desde aquele dia o semblante dele vai... Descair, ele se entristeceu. O Isso. texto vai dizer que em nenhum momento ele serviu ao rei triste diante do rei. É verdade. Como naquele momento ele estava triste, o rei percebeu. É o que o capítulo 2 vai falar. Isso. Que o rei disse assim: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Como é que eu poderia estar alegre? Feliz, contente. Isso. Se a cidade dos meus pais está queimada a fogo, se os muros estão derribados, como é que eu vou poder ficar alegre, rei? E o rei vai fazer uma pergunta para ele. Versículo de número 4 vai dizer: que me pedes agora? Olha só, então orei ao Deus dos céus. Antes dele responder a pergunta do rei, ele foi orar. Ele foi orar a Deus. Para saber pedir, né? Como ia ser conveniente. Isso. Ele foi orar a Deus e a resposta de Neemias vai ser: ele pediu uma autorização para que o rei pudesse autorizar ele ir a Jerusalém, e lá onde estava o seu povo, e levantar o seu povo, levantar as muralhas e as portas que tinham queimadas a fogo. Lembrando que antes do rei enviá-lo, né, dar o aval para ele ir, Neemias, durante o seu preparo, ele orou ao Senhor e confessou os seus pecados e o pecado de todo o povo. Houve uma restauração espiritual antes da execução do projeto. Neemias foi diante do Senhor, se retratou, para então ele se retirar pela autorização do rei. Nós não podemos cumprir com aquilo que Deus colocou no nosso coração sem antes nos retratarmos diante dele, sem antes termos preparo diante dele e sem antes também nós conseguirmos uma cobertura, ter respaldo para sair do lugar onde estamos, da posição que estamos, para fazer aquilo que é necessário. Quando ele pediu autorização e recebeu a autorização, ele estava saindo debaixo de uma cobertura, porque até então o rei era a liderança e autoridade sobre ele. Neemias tinha respaldo de Deus, mas também tinha respaldo das autoridades que Deus colocou sobre ele. Isso. Então ele viu a necessidade, mas mesmo ele vendo a necessidade, ele não agiu, né, por impulso, ele não agiu apenas na vontade dele, ele esperou o momento certo, a hora certa e a autorização de quem? Do rei. Era o rei autorizando. Era o rei dando as cartas para que Neemias pudesse ir e fazer esta grande obra. Olha, irmão, como é bom nós estarmos debaixo de uma palavra de autoridade. Como é bom nós estarmos debaixo da palavra do rei. Não apenas do rei terreno, mas do rei dos reis e senhor dos senhores. Então, só recapitulando aqui, Neemias ele viu a necessidade, ele teve o preparo. E qual foi o preparo dele? Ele orou, ele jejuou, ele lamentou
Mas o principal, como a Giovana falou agora há pouco, versículo de número 6 do capítulo de número 1, ele vai fazer uma oração de confissão a Deus. Ele vai orar pedindo perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Por quê? O povo estava neste cenário pela desobediência. O povo foi levado a cativo porque rejeitaram ao Senhor, desprezaram ao Senhor, viraram as costas para o Senhor, e Deus permitiu que o povo fosse levado a cativo. O Salmo 137 vai falar o cenário que o povo estava. A Bíblia diz que à beira do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião. Ou seja, eles estavam na Babilônia, mas lembravam de Sião. Eles estavam em uma terra levada cativo, mas eles se lembravam da sua pátria. Eles se lembravam da sua cidade, da sua terra. E tudo isso aconteceu por causa do pecado, por causa da desobediência diante da presença do Senhor. Então Neemias ele se preocupa com isso. Quantas das vezes nós deixamos de fazer a obra do Senhor por ainda viver uma vida de pecado, por ainda viver uma vida de iniquidade, por ainda viver uma vida de desobediência às ordenanças do Senhor. E a Bíblia fala que o que nos separa, o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, é a iniquidade. Então Neemias ele se preocupa em ter essa restauração espiritual, ele se preocupa em ter essa oração de confissão. Para a gente ter uma noção, recentemente eu estava lendo o livro dos Salmos, e mais precisamente no Salmos 32, Davi ele vai fazer uma oração de confissão também a Deus, e ele chega a dizer que uma pessoa que está vivendo em uma vida de pecado ou que pecou, até o humor dele é mudado. Ele é triste, ele vive desanimado, e tem uma explicação para isso. Vai desfalecendo, né? Isso, existe uma explicação por que uma pessoa ela fica até com o humor para baixo, desanimado. Por que um servo de Deus, quando ele peca, ele fica triste? Porque existe alguém, existe um ser que se chama Espírito Santo, que habita em nós. Esse ser, ele é santo, e quando nós pecamos, ele se entristece. E normalmente há uma tristeza também dentro da nossa vida, dentro da nossa alma. E o que pode tirar esta tristeza, ter o nosso humor renovado novamente, ter a alegria da salvação, é o perdão de Deus para nossas vidas. Quando nós vemos todos esses pontos que Neemias fez antes de realmente executar aquela obra, antes de exercer aquele projeto, a primeira dificuldade que nós vamos encontrar na história dele diante da ocupação é a crise de identidade, ou a falta, nós não vamos ver isso na vida dele. Na verdade, na vida dele nós vamos ver convicção. Isso. Mas uma das dificuldades que nós podemos encontrar nas nossas vidas, no exercício do ministério, é a crise de identidade e a falta de convicção diante daquilo que Deus nos deu. Só lembrando do tema, um homem como eu fugiria, e é justamente sobre isso que a gente vai entrar agora. A gente primeiro fez uma pequena introdução, mas a gente vai falar agora o que faz alguém fugir do chamado de Deus para nossas vidas. E a Giovana acabou de falar sobre a crise de identidade que Neemias não teve e que muitas pessoas têm. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco neste podcast. Em Neemias 2:12 vai dizer assim: E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Neemias tinha no coração dele aquilo que o Senhor colocou no coração dele para que fosse feito. O Senhor estabeleceu, propôs algo no coração de Neemias e ele guardou consigo.
porque estava no seu coração. Ele tinha certeza que o Senhor tinha colocado. Ele tinha convicção daquilo que o Senhor designou a ele. Muito diferente de muitas pessoas que não têm certeza daquilo que o Senhor lhe entregou, daquilo que o Senhor o chamou para fazer. E com isso surgem as crises de identidade durante a ocupação. Você sabe o que precisa ser feito, mas surgem os questionamentos, as indagações. Por que eu? Por que o Senhor não envia outro? Ou até mesmo as comparações, a gente quer se comparar Com aqueles que ao nosso olhar estão fazendo de uma maneira melhor, mais eficaz. Nós acabamos duvidando daquilo que o Senhor nos entregou e nos pediu para fazer, e as dúvidas surgem e nos impedem muitas vezes de fazermos aquilo que deve ser feito. Então, a crise de identidade, a falta de convicção é uma dificuldade que nós podemos encontrar. Dificuldade essa que Neemias não teve, porque desde o princípio, pelo menos é o que o texto nos retrata, que ele estava convicto que o Senhor colocou no coração dele aquilo que ele precisava fazer em Jerusalém. Ele sabia o local onde ele deveria executar e a forma como ele deveria fazer, porque ele disse que o Senhor colocou isto no coração dele. Então, uma dificuldade que nós iremos encontrar é a crise de identidade. Vamos duvidar muitas vezes que Deus nos chamou. Vamos duvidar daquilo que Ele nos entregou. Vamos querer inferiorizar, diminuir, inutilizar, enterrar aquilo que Ele nos entregou porque nós achamos que não basta. Porque muitas vezes nos sentimos inúteis, incapazes para fazer. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos vencer a crise de identidade, a falta de convicção. E nós vencemos isso dando ouvidos à palavra que o Senhor já liberou sobre nós, aquela que Ele colocou no nosso coração. Existe um profeta chamado Amós, capítulo 7, versículo de número 12, até o versículo de número 15. Em um dos momentos que o profeta está exercendo o seu ministério, existe um sacerdote chamado Amazias. E esse homem, ele vai dizer para Amós parar de profetizar em Betel. Porque Betel era a casa do rei e santuário do reino. A resposta de Amós foi essa: olha, eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era boiadeiro, cultivador de sicômoro, mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Alguém queria que ele parasse. De fazer o que Deus pediu para ele fazer. Isso, alguém queria que não era para ele profetizar onde ele estava profetizando, só que ele não tinha nenhuma crise de identidade. Na verdade, ele rebateu, não foi, o pedido de Amazias, justificando o que ele estava fazendo, porque o Senhor disse a ele: vai e profetiza ao meu povo Israel. No dia que aquilo que ele estava fazendo foi posto em prova, ele argumentou com a palavra que o Senhor liberou sobre ele: vai e profetiza sobre o meu povo, profetiza ao meu povo Israel. Venceu o questionamento, a crise que outras pessoas muitas vezes geram dentro de nós. Ele venceu com a palavra que foi liberada. Ele fala: olha, eu não era profeta e nem filho de profeta. Meu pai não era profeta, eu não era profeta, eu era boiadeiro. E se tem uma coisa que boiadeiro tem, é coragem, convicção. Então alguém mandou ele parar. Ele: não, negativo, não vou parar. Eu tenho convicção do meu chamado. Eu já fui treinado no meio da boiada. Isso, se eu não tinha medo de boi bravo, né, eu vou ter medo de ti. Então ele tinha convicção da sua chamada. Ele tinha convicção de quem tinha chamado e da ocupação que ele precisava exercer, ou que ele estava exercendo, que era a de profeta. Então ele deu essa resposta: não vou parar. Eu sei quem me chamou e eu sei o que ele me comissionou a fazer. Então a primeira dificuldade que nós podemos enfrentar
quando estivermos exercendo o chamado, o ministério, a vocação é crise de identidade. Irmãos, não se compare. Pregue com a voz que você tem. Se Do é jeito grossa, que você tem. se é fina. Pregue. Não se compare se você é alto, se você é baixo, se é gordo, se é magro, não sei, se é rico, se é pobre. Se Deus te chamou, meu irmão, vá lá e faça. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, é o que importa. Faça conforme aquilo que ele propôs a Por, você. por que nós estamos falando sobre crise de identidade? Justamente o segundo ponto vai falar de desprezo. Muitas pessoas vão desprezar aquilo que nós fazemos e quem nós somos porque somos ou fazemos da maneira que fazemos. Isso. Então, o desprezo, eu creio assim que todos aqueles que foram chamados por Deus Eles vão enfrentar. vão enfrentar ou já foram desprezados um dia. Ou estão sendo agora. Isso. Eu, pela graça de Deus, eu sou o terceiro na minha família. Tem o Samuel, tem o Felipe e eu. Infelizmente, o meu físico parece que parou no tempo, né? Eu sempre fui pequenininho. Eu sempre fui pequeno, entendeu? O meu irmão mais novo parece ser mais velho que eu. Já teve momentos que eu recebi a oportunidade para ministrar a palavra. E eu cheguei lá para ministrar a palavra. Sentei no púlpito e eu observava os obreiros perguntando para o dirigente: pastor, cadê o pregador da noite? E eu estava lá sentado, né? O pregador da noite estava lá. E a gente percebe esse desprezo muitas das vezes pelo tamanho, Pela estatura, pela aparência. estatura. Eu me identifico muito com o Davi da Bíblia, né? Davi da Bíblia, pequena estatura, era o menor da casa. Samuel olhou logo para os grandes, Isso. para os homens de guerra, e nenhum daqueles era aquele que o Isso. Senhor queria como rei. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, é normal ser desprezado. Nós precisamos aprender a viver com desprezo. Qual resposta você vai dar na prática? E isso. Diante do desprezo, o que nós vamos fazer? Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que é melhor você ser desprezado pelo homem do que você ser desprezado por Deus. Quando o Senhor falou para Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu desprezado, Aí dói. havendo eu rejeitado? É isso que nós devemos ter medo. É isso que nós devemos Lamentar o lamentar. desprezo de Deus diante do homem. E isso agora é normal. Tem gente que não vai gostar do jeito que você canta. Tem gente que não vai gostar do jeito que você prega. Talvez Não. você grite muito. Talvez você é muito lento. Tem gente que não vai gostar dos projetos que Deus tem entregado para você, na maneira como você lidera. E isso. E Neemias vai enfrentar isso na caminhada dele, no ministério dele. No capítulo 2 de Neemias, versículos 18 e 19, vai dizer assim: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Essa foi a palavra que ele liberou para os homens que estavam com ele nessa obra. Mas no versículo 19, vai surgir a oposição, aqueles que o desprezaram. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles se levantaram após Neemias declarar aquilo que seria feito. Não vai haver desprezo se nós continuarmos no mesmo lugar onde nós estamos. O desprezo, a afronta, a oposição só surgem quando alguém se levanta. No episódio passado, nós falamos que Jonas se levantou para fugir do chamado e Paulo se levantou para cumprir o chamado. O pastor Zé Gomes, ele fala que se nós não quisermos ser criticados, é só nós não falarmos, não trabalharmos ou estivermos mortos. Morre, entendeu? Se você não quiser ser criticado, pare de viver, entendeu? Mas enquanto você está lá exercendo,
E por que ele estava... Qual era o contexto que ele estava falando? Claro que ele falou com um tom de Isso, ironia, né? isso. Se você não quiser ser criticado, não faça nada. Não faça nada. Porque todas as vezes que você se levantar e declarar aquilo que vai ser feito, vai surgir a oposição. Sempre vai ter alguém com uma opinião diferente, com uma visão diferente, uma ideia diferente, melhor ou pior. A oposição e o desprezo vão surgir. O muro tava todo jogado, as portas queimadas a fogo, ninguém fez nada, mas só foi um se levantar para fazer. Que incomodou. Aí pronto. E eles se rebelaram, zombaram, desprezaram Neemias e aqueles homens. Então, o desprezo também é uma dificuldade, um desafio que nós precisamos romper durante o exercício da ocupação, durante o exercício do ministério, daquilo que Deus nos confiou. Vão ter muitas pessoas que vão desacreditar sobre aquilo que nós estamos projetando e executando para Deus. Vão ter pessoas que vão duvidar que Deus nos chamou, que Ele nos promoveu e que Ele nos entregou alguma coisa. As pessoas vão achar que nós não servimos porque não temos ou porque não somos. Elas também vão achar que nós não somos capazes de encarar uma obra tamanha como esta que o Senhor nos entregou. A obra da reconstrução aqui, da reedificação de Jerusalém, era muito grande, extraordinária. E Neemias, talvez aos olhos daquele homem, não fosse ninguém. Quem é esse, né? Como aquela famosa frase, quem é este na fila do pão? De onde veio e para onde vai? Por que ele acha que ele pode fazer isso? Então, o desprezo vem da oposição quando alguém se levanta para executar. Se nós não nos levantarmos para executar, talvez nós não ouviremos coisas desse tipo. Talvez ninguém vá zombar de nós, mas no dia que nós executarmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, sempre vão surgir opiniões, comentários sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre aquilo que nós somos. Mas nós não podemos ceder aos comentários. Nós não podemos ceder ao desprezo. Em Neemias 4:6, leia por favor, vai dizer o que ele fez. Neemias 4, versículo 6 vai dizer assim: porém edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eu venço o desprezo quando eu inclino meu coração para a obra que eu estou fazendo. Todas as vezes que eu inclinar o meu coração ao desprezo, eu vou parar. Mas quando o meu coração estiver colocado, focado, posto naquilo que eu estou fazendo, na obra que eu estou executando, eu não vou dar ouvidos. O desprezo não vai nos parar. O coração do povo estava inclinado a trabalhar, não estava inclinado aos comentários. O coração daqueles homens não estava inclinado às críticas, estava inclinado ao trabalho que estavam executando. Não dê ouvidos às críticas e ao desprezo que fazem de você. Olhe para Jesus. Quando Saul ele foi escolhido, e há quem diga que Saul foi escolhido pelos homens e Davi foi escolhido por Deus, quando na realidade nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos ver que Saul foi uma indicação de Deus para o profeta Samuel. Verdade. E quando isso foi concluído, 1 Samuel capítulo 10, versículo 27 vai dizer assim, ó: mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Sabe qual foi a reação de Saul? Porém, ele se fez como surdo. Se tem uma lição boa que nós aprendemos com Saul, é não dar ouvidos ao desprezo. É não inclinar o nosso coração ao desprezo, mas sim inclinar o nosso coração para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Já pensou, Davi, se todo mundo parasse diante da dificuldade, da crítica, a obra não cresceria. Com certeza. Todo mundo ia parar. Se o coração se inclinar ao desprezo, à zombaria, nós paramos, nós desistimos. Você não deve desistir porque alguém não vai com a sua cara, como a expressão diz. Você não deve desistir porque alguém não está satisfeito com a forma como você lidera, como você prega, como você ensina, como você trabalha.
Você não pode ceder, emprestar os seus ouvidos para o desprezo, para a zombaria, porque você não pode parar de fazer aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer, dando ouvidos à oposição. Se Neemias tivesse dado ouvidos, ele não teria feito esta obra extraordinária. Certo, então vamos para o próximo ponto. Terceira dificuldade. Terceira dificuldade que nós podemos enfrentar ao exercer o chamado de Deus para a nossa vida. Essa aqui é certeira, que a gente enfrenta mesmo. Isso, é a batalha espiritual. Irmãos, nós não podemos negligenciar o mundo espiritual. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual, ele é real. Nós temos um inimigo. A Bíblia ela deixa bem clara quando fala desse inimigo. Mateus capítulo 4 vai apresentar ele como tentador. Então, nós vamos ver que o adversário das nossas almas, aquele que está ao nosso derredor bramando como leão procurando a quem possa tragar, ele é o mais interessado com que nós venhamos a desistir do chamado de Deus para as nossas vidas. E de todas as formas, de todas as maneiras, ele vai se levantar. Ele vai tentar nos parar, ele vai tentar nos caluniar, ele vai tentar nos desprezar por meio dessas pessoas, com palavras. Ele vai tentar fazer nos frear por meio dessas pessoas, que vai trazer o desprezo para as nossas vidas. O que nós devemos entender? Devemos entender que há uma batalha espiritual que está ao nosso redor. E nós sabemos muito bem como é que nós vamos vencer esta batalha. Neemias capítulo de número 4, versículo 16 até o versículo de número 18, chegou o momento em que Neemias ele vai dar uma estratégia para os trabalhadores. Nós vamos trabalhar da seguinte forma: com uma mão nós vamos ter a ferramenta para trabalhar no muro, mas com a outra mão nós vamos ter a ferramenta de batalha. As armas. Nós vamos ter as armas para batalhar. Ou seja, nós que estamos focados na obra do Senhor, na ocupação em que Ele nos chamou para exercer, com uma mão precisamos estar, como a Bíblia fala, a mão no arado, fazendo a obra de Deus mesmo, mas com a outra mão preparada para quando o inimigo vier. Para batalhar. Precisamos vigiar enquanto trabalhamos. Isso. E nós sabemos que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, em Cristo, para a destruição das fortalezas. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 a seguir, depois ele dá vários conselhos para os pais, para os filhos, para os maridos, para as esposas. Aí ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos nos fortalecer na força do Senhor. Não nas críticas, não nos comentários. E do seu poder. As armas não é igual Pedro, quando foram prender Jesus e Pedro puxa a espada e corta a orelha de um soldado. Jesus falou: não, Pedro, não faça isso. Eu poderia rogar ao Pai. Ele poderia mandar legiões de anjos para que pudesse me salvar, para que pudesse me livrar. Não precisa disso, Pedro. Então nós precisamos entender que há uma guerra espiritual ao nosso redor. Há uma batalha constante para que possa nos fazer frear. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque enquanto Paulo ele dá o título para o adversário das nossas almas como príncipe deste século, nós não servimos ao príncipe, nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto o príncipe deste século ele cega o entendimento dos incrédulos, nós não.
A nossa mente já foi aberta, os nossos olhos já foram abertos, nas nossas mãos o Senhor já nos deu a sua palavra, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, para que a gente possa pelejar, para que a gente possa trabalhar na obra do Senhor. E uma coisa é certa, irmãos, essa batalha espiritual nos traz o alerta, porque o dia mal vai chegar. E aí nele nós precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É assim que Paulo vai falar. Porque Permanecer firme. o dia mal vai chegar e, havendo feito tudo, a gente precisa permanecer firme. Resistir ao dia mal. Isso. E uma coisa é certa, irmãos. Neemias, ele não foi fazer aquele trabalho lá propriamente da vontade dele. E nem buscando recompensa. E isso, ele foi lá, primeiro, porque Deus colocou no coração dele, como já foi lido na palavra. Segundo, porque ele lamentou pela orou, necessidade. Chorou, jejuou. E também havia uma palavra de autoridade do rei. O rei, vai lá, Neemias, faça o que está no teu coração. E nós vemos em Lucas, capítulo de número 10, Lucas capítulo 10, um texto muito poderoso da parte do Senhor. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 1, vai dizer assim, ó: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. O dono da obra deu a ordem, podem ir, de 2 em 2. Versículo 17 vai dizer que eles vão voltar. Eles vão voltar com muita alegria, porque no nome de Jesus, até os demônios obedeciam a eles. E Eles Jesus, foram com respaldo. isso, e Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, enquanto os discípulos foram de 2 em 2, os 70 de 2 em 2 foram, Jesus via as potestades caindo, o inimigo recuando e o nome de Cristo sendo glorificado. Ele vai dizer mais: e eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ou seja, autoridade. Podem ir lá. Ele deu autoridade. Então nós precisamos entender que há uma batalha espiritual, porém maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E para a gente concluir, amados, o quarto ponto. A quarta dificuldade é a distração. A quarta dificuldade é a distração, que está baseada em Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3 até o versículo de número 5. Vai dizer assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sanbalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão. Aqueles homens enviavam mensageiros para que Neemias descesse e fosse se reunir com eles. Está sentando tijolo lá e ele estava na labuta, ele estava trabalhando e eles enviaram homens, 5 homens para ser preciso, não é? Isso. Pela 5ª vez ele enviou mais um servo com uma carta aberta para que Neemias descesse. E qual era o propósito? Versículo 2 vai dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-lhe mal. Olha o propósito. Tem muita gente que quer se reunir com você não para congregar, não para comungar, mas para intentar o mal. Eles estavam planejando o mal contra Neemias no seu íntimo, no seu coração. Eles intentavam o mal contra a vida dele, contra aquela obra, contra aqueles homens. Então eles queriam distrair Neemias. Desce, Neemias. Ah, você tá ali fazendo a obra e tudo mais, e tem chegado mensageiros com cartas abertas para se reunir. Só que é interessante que nós aprendemos com ele que nós não devemos nos reunir com a oposição. Não dê ouvidos.
Se a oposição quiser uma oração, tudo bem, mas se eles quiserem uma conversa furada, um bate-papo fora de ordem, fora da vontade do Senhor, talvez eles queiram que os seus ouvidos, que o seu coração se incline para aquilo que eles estão fazendo e dizendo. Só que Neemias não se distraiu. Ele estava com os seus olhos voltados para aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Ele disse: como eu vou descer se eu estou fazendo uma grande obra? Uma grande obra. Se eu faço uma grande obra, eu não poderei descer. Porque na execução da obra, nós não podemos ceder. Nós não podemos retirar a mão do arado para se reunir com a oposição. Nós precisamos entender que se você evangeliza, você está fazendo uma grande obra. Se você é professor de uma escola bíblica dominical, você está fazendo uma grande obra para o Senhor. Qual é a grande obra que você está fazendo? Faça. Vai vir as distrações e tudo isso para querer nos atrapalhar durante o propósito. Porém, tirar o foco, é isso aí. Faça como Neemias. Eu estou fazendo uma grande obra e por isso não descerei. Não descerei e não posso parar. Não vou parar de jeito nenhum. Para a gente concluir aqui, 1 Reis, capítulo 17, capítulo 13, melhor dizendo, versículo de número 7, até o versículo de número 26 vai contar, olha só, irmãos, essa história de um homem de Deus. Ele não era qualquer homem, ele era um santo homem de Deus. Foi enviado por Deus para profetizar contra um altar que Jeroboão tinha levantado em Betel. E quando ele chega lá para profetizar, a ordem de Deus era: você vai lá, profetiza, só que você não vai comer, você não vai beber e você não vai nem se alimentar, nem voltar pelo mesmo caminho que você veio. Deus deu limites aí. Isso. E ele foi, irmãos. Ele foi. Chegou o momento que quando o profeta ele estava profetizando contra o altar, o rei Jeroboão, ele estendeu a mão contra o homem de Deus, contra o profeta. E a Bíblia diz que a mão dele parou e secou no ar. E o rei Jeroboão vai orar, pedir para que o homem de Deus pudesse orar, pudesse pedir a Deus para que a mão dele voltasse novamente. E o homem de Deus vai orar, vai pedir a Deus e a mão dele voltou ao normal novamente. O rei vai fazer o convite: olha, vamos na minha casa, tem um presente para lhe dar, tem pão para você comer, tem água para você beber. E o homem de Deus falou: olha, não vou comer pão na tua casa, não vou beber água na tua casa, e nem pelo caminho que eu vim eu vou poder voltar, porque o Senhor não deu uma ordem para que eu pudesse fazer isso. E ele obedeceu até então. Porém, em Betel morava um profeta velho. Versículo de número 11. E morava um profeta velho. Esse profeta velho vai se encontrar com o homem de Deus. E sabe o que ele vai dizer, Giovana? Ele vai dizer a seguinte palavra: olha, eu sou profeta como tu. Eu também sou profeta. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: volta comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. O texto vai dizer entre parênteses, porém, mentiu, de versículo de número 18. E, infelizmente, o profeta se distraiu. E olha, deixa eu levar por uma palavra de um anjo que o profeta disse. E olha, irmãos, e olha como é importante a gente obedecermos à palavra de Deus. O que Paulo vai dizer? Escrevendo à igreja aos Gálatas: ainda que eu ou um anjo venha e vos pregue outro evangelho do que já foi ensinado para vocês, seja anátema. E esse profeta disse aqui, olha... Ou seja, seja maldito. Isso, um anjo me falou. Não, um anjo me apareceu, me mostrou e disse que era para te voltar comigo em casa. A gente vê um grande sinal aqui de que Deus ele não se contradiz.
Se ele tinha uma palavra do Senhor e o profeta velho disse que ele ouviu de um anjo também uma palavra do Senhor, como o Senhor mudaria de ideia tão rapidamente? Nós precisamos nos firmar naquilo que o Senhor nos disse. Por mais que apareça anjo, arcanjo, não sei, gente. Profeta. Obedeça aquilo que Deus mandou. Porque Deus usa os seus profetas. Com Ele certeza. fala com os seus profetas. Mas ele não se contradiz. É verdade. Então, e olha qual vai ser o fim desse homem de Deus? Por causa da distração, Eles né? vão estar lá na mesa e você acredita que Deus usou agora o profeta velho que mentiu para ele. Meu Deus. E falou, olha, como você me desobedeceste, agora você vai morrer. E não deu em outra, gente. Quando ele estava indo de caminho, um leão apareceu e matou o homem de Deus. Isso depois dele comer o pão, beber e Isso. voltar pelo caminho. Isso. Ele fez tudo o que ele não deveria fazer porque ele se deixou levar por uma palavra que o distraiu. Isso. Então, distração. Tenha cuidado com as né? distrações na Olha, obra e na caminhada. às vezes o adversário ele não vai querer nos distanciar da congregação. Ele sabe que ele não consegue fazer isso. Mas muitas das vezes ele vai querer nos distrair no meio do propósito, no meio congregacional, para que a gente possa estar até mesmo neste meio, mas fora do propósito divino para as nossas vidas. Amém? Então a gente falou aqui sobre 4 dificuldades que um homem, que uma mulher podem enfrentar durante a sua chamada. A crise de identidade, o desprezo, a batalha espiritual e a distração. Tem muitos. São umas das Isso, tem muitos. dificuldades. Neemias ele vai falar de tantas outras. Isso, mas a gente separou essas quatro dificuldades que enfrentamos aqui e que você possa guardar no seu coração. E romper Isso, no esta meio dessas palavra. dificuldades. E só lembrando, ter convicção da sua chamada, não se compare com ninguém, não dê ouvido para o desprezo. Inclinar o coração à obra, ao trabalho que o Senhor lhe confiou. Isso. Creia que existe uma batalha espiritual, mas maior é o que está conosco. E por último, não se distraia, tá bom? Nós temos um alvo a ser alcançado e este alvo é se encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este podcast com um amigo, chame um amigo, envie no grupo da família, dos amigos, para que eles possam também ser edificados pela poderosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe poderosamente as vossas vidas em nome de Jesus Cristo. Lembrando que na próxima terça-feira nós estaremos com o próximo episódio do Biblicamente, para que você possa entender a Bíblia falada, comentada, a respeito de diversos assuntos que nós ainda iremos trazer aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Retorne aqui conosco na próxima terça-feira e que essa palavra fique guardada no seu coração. Deus abençoe a todos vocês. Amém.